te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Toda a criação, ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma manhã na Escola Bíblica Dominical para aprender da Palavra de Deus, né? Está um dia maravilhoso aí, solzão, muito bom. Nós estamos estudando nesse trimestre revista que tem por título A Igreja e o Espírito Santo. Um tema bem interessante, né, para os dias de hoje. Eu costumo dizer que em todo o contexto do que nós estudamos aí nesse ano, né, estamos fechando esse quarto trimestre aí com um tema muito importante, né, vai trazer relevante para os dias de hoje. Nós olharmos hoje para o momento em que nós estamos vivendo mesmo, igreja, e vemos que nós carecemos de um avivamento. E esse avivamento, ele é muito importante quando nós estamos direcionados pela palavra de Deus, ver como o Senhor agiu, como Ele age hoje, como nós podemos viver esse avivamento. E vemos a importância do Espírito Santo em relação à igreja. Então, queria nessa manhã convidar os irmãos para que nós pudéssemos fazer uma oração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade em nosso meio nessa manhã, para poder abrir os nossos corações, os nossos entendimentos, né? E podemos entender da palavra dele nessa manhã. Bem? Vamos orar?
Pai querido, Senhor, nós louvamos o Teu santo, bendito e poderoso nome, Senhor. Sabemos que não há outro Deus igual a Ti. Sabemos que vivemos dias difíceis. Sabemos que o Santo Espírito continua operando em nosso meio. Sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Espírito Santo, tenha liberdade em nossas vidas. Abre nossa mente, nosso entendimento. E eu tenha liberdade em nossa vida para fazer segundo a Tua vontade, o Teu querer. E não sejamos apenas pessoas que possamos adquirir o conhecimento, mas que possamos também ser pessoas que podemos ter o desejo e a atitude de colocar em prática a Tua palavra. Que o Seu nome possa se glorificar através das nossas vidas, Senhor. Nós somos o Teu povo, nós somos a igreja constituída por Ti, Cristo. Tenha liberdade em nosso meio de nos exortar, tenha liberdade de nos consolar, de nos ensinar, de edificar, Senhor Jesus, através dos dons, e que Seu nome seja glorificado em tudo que viermos fazer. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, nós temos aqui um ponto bem interessante, né? Estaremos estudando sobre os dons de elocução. Quando nós vemos aqui na palavra de Deus, vamos usar aqui como na lição, para a gente poder ter uma base do que será estudado nessa manhã. Vamos ver aqui sobre o texto áureo. O texto áureo diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. A verdade aplicada, ela vai dizer: as manifestações do Espírito em profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas, resulta em edificação, exortação e consolação ao corpo de Cristo. Os objetivos da lição nessa manhã é falar sobre a confusão acerca dos dons de elocução, despertar no crente o desejo pela busca dos dons, mostrar a relevância dos dons para a igreja. Esses são os 3 objetivos da lição de hoje. Texto de referência, 1 Coríntios 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, que diz o seguinte: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isto por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, partindo aqui do texto de referência, a introdução aqui da revista, o comentarista diz: nessa lição veremos os dons conhecidos como os dons de elocução. Esses dons devem ser empregados exclusivamente para edificação, exortação e consolação, para que não haja desordem no seio da igreja. Recapitulando um pouquinho aí o que nós estamos estudando aí nesse trimestre sobre a igreja e o Espírito Santo,
Nós temos desde a primeira aula observado como que o Espírito Santo ele tem trabalhado na igreja. Nós iniciamos a primeira aula falando um pouquinho sobre como é o agir do Espírito Santo. Nós, como conhecido, a igreja do movimento pentecostal, temos a base da igreja primitiva. Vimos ali a parte teológica, da onde nós interpretamos como é o nosso entendimento sobre a ação do Espírito Santo de Deus na igreja. Vimos também na parte histórica como no decorrer do tempo o Espírito Santo foi trabalhando e a igreja ela foi chegando até os dias de hoje. Então nós vimos aí que desde a igreja primitiva, vimos aí alguns períodos da história, uma ênfase maior no movimento pentecostal, e vimos hoje nós como uma igreja assembleiana, vimos as nossas origens e entender como o Espírito Santo de Deus ele agiu até os dias de hoje. E nos dias de hoje nós estamos estudando a importância da igreja com o agir do Espírito Santo, para que a gente possa entender que assim, como ele continua ainda atuando. Então, recapitulando um pouquinho assim no nosso entendimento, na primeira aula nós trouxemos uma parte bem importante que ela vai falar sobre os passos de a vida de uma pessoa cristã. E esses passos acho que ele é importante para que a gente depois faça uma conexão com a aula de hoje. Ele vai dizer sobre o seguinte, uma pessoa hoje cristã, o primeiro passo para ela participar da igreja, do corpo de Cristo, é aceitar a Cristo. Então ela ouve a palavra de Deus, aquela palavra, ela convence ela através do Espírito Santo, e aí ela aceita, ela entende que ela é uma pessoa que necessita de se arrepender. Ao se arrepender, ela aceita a Cristo, ela entende. A partir do momento que ela aceita essa palavra, ela passa a ser uma nova criatura. Esse é o primeiro passo, beleza? Tá aí? O segundo passo, que uma pessoa agora então que ela se torna uma nova criatura, o próximo passo dela é ela ser batizada nas águas. A partir do momento que ela é batizada nas águas, então ela é sepultada ao velho homem e ela, perante uma proclamação pública para as pessoas, ela está dizendo que ela agora é uma nova criatura em Cristo. Ela nasce, o batismo é uma passagem onde a pessoa agora ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Olhando pelo que nós estamos aprendendo aqui no Novo Testamento, olhando para a história da igreja primitiva, vendo como o Espírito Santo de Deus agiu, nós vemos que o terceiro passo aqui, para todo cristão, seria buscar o batismo com o Espírito Santo. E isso fica evidente para a gente quando a gente olha lá em Atos 8. Vamos dar uma olhada rapidinho aí sobre esse ponto de Atos 8. Em Atos 8, nós vemos aqui que Filipe, ele anunciava as boas novas em Samaria. Atos 8, 4. Dá uma olhada aí para a gente ver. E vai dizer o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então eles estavam o quê? Pregando a palavra. Continua. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregavam a Cristo. Então eram as boas novas do Evangelho sobre Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam,
desde o menor até o menor, dizendo: esse é o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo o havia iludido com as artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, aí Filipe chega agora, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Até esse ponto aqui por enquanto. Aí, só para a gente fechar aqui então. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. O que nós vemos nessa primeira parte? Filipe chega a Samaria, Filipe começa a pregar as boas novas do Evangelho, ele começa a pregar sobre Cristo. A partir do momento que ele apresenta Cristo e as boas novas do Evangelho, como o próprio Jesus ensinou, que os sinais seguiriam aos que crerem. Haviam ali manifestações de milagres, maravilhas. As pessoas ficavam atônitas com o que elas viam. Nós vimos que o próprio Simão, que até então ele era um mágico e iludia as pessoas, ele ficou impressionado pelo que ele viu através da vida de Filipe, das palavras e dos sinais. Eles se arrependeram e foram batizados, ok? Então nós vemos que até aí justifica que uma pessoa que ela tem um encontro com a palavra da verdade, a palavra do Evangelho de Cristo, o primeiro passo é ela então se arrepender, reconhecer quem ela é e ela aceitar Cristo. A partir do momento que ela tem esse encontro e ela aceita, ela depois passa pelo processo do batismo. Só que nós vemos no decorrer ainda desse texto de Atos 8, quando nós vemos lá na parte agora de Atos 8:14, olha o que diz. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aí ele vai dizer depois que Simão ficou impressionado, e Simão ele achou que agora ele poderia comprar esse direito com dinheiro, para que ele também pudesse pôr a mão sobre as pessoas e pudesse, no caso, fazer com que as pessoas também recebessem o dom do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, dentro desse processo, que as pessoas aceitaram a palavra, elas se converteram, foram batizadas nas águas, mas ainda não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Nós vemos que depois Pedro e João, indo naquele local, eles agora foram lá e ao impor as mãos sobre as pessoas, eles recebiam o dom do Espírito Santo. Então o que nós vemos com esse ponto? Se a própria Bíblia está instruindo o que as pessoas deveriam buscar, a pergunta fica para nós hoje: o que mudou no dia de hoje? Por que hoje, muitas das vezes, as pessoas elas estão não mais buscando o dom do batismo com o Espírito Santo? Sendo que aqui é claro, é nítido que é Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele diz que as pessoas deveriam buscar o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ele podemos dizer assim, um revestimento para que a partir do momento que a pessoa ela tenha o batismo com o Espírito Santo, é uma porta de abertura para os demais dons. Se nós olharmos aqui, deixa eu ver se eu vou encontrar fácil aqui. Olha o que diz aqui o texto aqui, só para a gente entender isso muito bem, e aí a gente vai dando sequência. Olha o que diz aí para a gente aí. Tem uma parte interessante que quando vai falar sobre eles estarem cheios do Espírito Santo, uma das evidências é que eles, no caso, recebiam o Espírito Santo. Era uma evidência que assim, e eles eram cheios e eles passaram a falar em línguas. Enquanto eu vou achando aqui, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente. Por que nos dias de hoje, talvez hoje a igreja não tenha esse desejo mais de buscar o batismo com o Espírito Santo? Queria que vocês pudessem compartilhar com a gente aí. Por que talvez hoje a gente perdeu esse ponto?
Paz do Senhor. Acho que assim, não tem uma resposta simples e objetiva, né? Talvez o que a gente identifica hoje como consequência dessa não busca, que são pessoas muitas vezes fracas e doentes dentro da igreja, ela não corresponde à causa. Acho que a causa ela abrange muitos elementos. Não quero colocar a culpa em uma coisa só. São vários elementos. Mas para exemplificar o que eu penso, vamos supor, às vezes a gente tem estudos de um determinado assunto aqui na igreja. Vamos supor, hoje a gente está falando sobre os dons. Vai ter um evento aqui, um grande congresso, e naquele grande congresso serão abordados temas importantes para a igreja. E proferido críticas também, que hoje a igreja ela não está mais falando sobre a cruz, que a igreja não fala sobre os fins dos tempos. E o que eu quero dizer com isso? Que em determinados momentos esporádicos a gente aborda esses assuntos e sobre a importância dessa busca, por exemplo, dos dons. Porém, eu acredito que as pessoas elas não são formadas por esses acontecimentos especiais. O que forma ela é o cotidiano dela ali, é o rotineiro. O que como que é? Tem uma palavra que exemplifica bem assim, o que é ordinário, o que é do dia a dia. Então, se a igreja ela não se preparar para construir essa consciência de importância, que nem a gente falou sobre a importância do dom da fé, certo? Essa consciência ela deve ser construída diariamente na rotina da pessoa, incentivando as pessoas a ler textos sobre o assunto. Tem que ser falado através aqui das palavras, tem que ser cantado isso, que isso vai formar desde criança quem somos. E aí a gente vai valorizar essas coisas. Isso é o que eu acho que seria o ideal. E o que é feito hoje, o que é prático, eu acho que ele é um contraponto disso. A gente forma pessoas mais pelo que ela necessita. Vamos supor, a igreja ela gosta de um certo tema, ou de um certo culto, ou enfim, de aspectos que envolvam a vida dela. Então, eu acredito que as estruturas de culto elas são montadas justamente para atender essa necessidade. Só que muitas outras são deixadas de lado. Meio que aquele cobertor curto, né? E aí no final, eu acho que os líderes, e eu converso com alguns líderes, eles simplesmente resumem ali a consequência, não a causa. Aí eles falam, hoje o jovem ele é desinteressado. Isso é a consequência de uma estrutura, não é a causa do jovem ser desinteressado. E aí você vai tentar argumentar, aí a pessoa ela vai vir com respostas de forno ali, né, rápidas. Que não, eu vou na palavra, eu tô na palavra, vai usando aqueles argumentos ali. Não, que a palavra diz que é isso, 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 aquilo. Mas ele tá pegando textos isolados para justificar uma situação que é super complexa, em vez de você se aprofundar naquele tema, tentar entender as novas gerações. Você mesmo aborda sobre igreja geracional, em vez de tentar trazer através de uma linguagem diferente a palavra, não, ele se fecha naquele mundo dele ali que é simples e não se deixa ir a níveis mais profundos para poder alcançar essas outras pessoas e bolar estratégias criativas para que as pessoas entendam a importância dos dons, da fé. Só para resumir aqui no final aqui, que falei bastante, esses dias eu estava até pensando que antigamente as pessoas elas tinham na ponta da língua tudo que você abordasse ela, os mais antigos assim, ele tinha uma resposta, assim, um versículo pronto. E aquilo para ele fazia sentido e para ele bastava. Tanto que se você às vezes, que nem eu falei aqui já dando um exemplo, questionar em algum assunto, a pessoa vem com um versículo pronto e para ela aquilo ali faz sentido e basta. Só que para novas gerações, aquilo ali não basta, ela quer um a mais ali. Ela quer entender o porquê daquilo, onde as coisas se conectam, qual que é o sentido, qual que é o todo. Não simplesmente responder, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, em alguma conversa aleatória. Eu acho que os desafios são isso. Antigamente eu acho que era mais fácil, porque as pessoas pegavam algumas palavras e aquilo era verdade para ela, bastava. E amém, eu acho que não estou criticando isso. Talvez eu acho que a gente deveria ser mais assim também. Confia tanto naquilo que não importa a opinião do outro. Hoje não, as gerações, eu me incluo até, já sou um pouco mais velho do que essas gerações novas, mas eu sou uma pessoa que me considero questionador, assim, um pouco cético em algumas coisas. E eu gostaria de ter mais profundidade e infelizmente não basta só aquela
resposta pronta. Então, eu acho que o motivo, respondendo você agora objetivamente, de as pessoas não estarem buscando tanto é porque as pessoas não conhecem a importância daquilo ali. Ela nem sabe, ela não sabe o que ela quer, ela vem aqui, ela recebe uma coisa para aquilo ali, para ela é suficiente ou não, mas ela tem partes daquela crença ali, então para ela tá bom. Eu acho que o resumo do resumo é isso aí, mas é bem mais abrangente. Mas é interessante esse ponto colocado, e acho que isso é até a causa de estarmos aqui nessa manhã, a causa até do trimestre, justamente por conta disso, assim, nós cremos nos dons do Espírito, nós entendemos o processo da transformação de Cristo na vida do ser humano, e quando nós vemos que o dom do Espírito, e quando a gente diz o dom do Espírito, estamos falando aí na questão do batismo com o Espírito, e quando nós falamos do batismo com o Espírito, nós sabemos que a porta de entrada para os dons, e como vemos hoje que às vezes a igreja não está muito atenta com relação a isso, a causa é justamente que eu compactuo com você que seja talvez pela pouca ênfase. Talvez hoje, estaria até redundante o que você está dizendo, mas é isso mesmo, talvez a gente olha hoje aquilo que se a gente olhar como iniciou a igreja primitiva, e esses espaços estavam lá, e hoje eles não deveriam estar distantes. Doutrinas bíblicas de como a igreja deveria estar atuando nos dias de hoje, né? Tanto que, quando nós vamos ver aqui, dá uma olhada aqui em Atos 2:4, olha o que diz. Atos 2:4. Vai dizer, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso é uma frase que todo mundo diz, né? Seja cheio do Espírito Santo, isso que nós desejamos. Mas olha o que ele complementa. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Pode falar. É mais uma pergunta mesmo, assim, ó. Por exemplo, eu lembro que há um tempo atrás, de algumas gerações para trás, tinha ênfase no Espírito, mais nos dons, porém tinha um cuidado muito grande pelo que a gente chamava de emocionalismo. Perfeito. Tome cuidado com o emocionalismo, irmãos. Busque o Espírito, mas tome cuidado com o emocionalismo. E eu sinto hoje, posso estar errado, tá? Na minha percepção, que não tem essa preocupação hoje em dia. Busque, mergulhe do jeito que der, seja uma histeria coletiva aqui. Se o negócio está no mover aqui, você está fora, você tá aqui fora da onda do mover. Então você está errado. Nunca é falado, cuidado com o emocionalismo, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aquilo, não. Mergulhe sem questionar. Se você está aí com cabeça de questionador, você não está no lugar certo. Então eu também coloco na conta essa falta de zelo também. Eu não estou falando de coisas que a gente não viveu. Eu já vivi nesses bancos aqui muitas vezes. Irmão, tal, o Espírito Santo, ele move, ele cura, não sei o que, mas cuidado com o emocionalismo. Busque verdadeiramente. Porque tem que ter uma mudança de vida, né? Quando você é cheio pelo Espírito Santo, há um avivamento na igreja, e a sua vida depois ela continua a mesma coisa, e aí você vem aqui, aí cheio de novo, entre aspas, e depois a vida é a mesma coisa, no outro dia cheio, esvazia, cheio. Eu questiono isso. Então, a minha pergunta talvez não falta uma abordagem também de que as pessoas entendam o que é o Espírito Santo, porque tem a pessoa que ela fala, será que eu sou tão carnal assim porque eu não consigo me envolver nessa atmosfera? Será que eu sou... E essas pessoas, eu acho que talvez elas são negligenciadas na igreja, em vez de... No tema de hoje, nós vamos ver esse ponto importante que você abordou. Para que as pessoas, elas não... Se olharmos aqui, Paulo estava escrevendo uma carta, podemos chamar aqui de uma epígrafe, uma carta, porque uma carta é para uma pessoa, a epígrafe é para um povo, né? Quando nós olhamos aqui, essa carta, Paulo, em 1 Coríntios, ela estava trazendo para a igreja, ali daquela região de Corinto, para dizer como é que eles estavam atuando. Ali havia o dom operando naquele lugar, de montão, mas havia uma desordem. E aí é onde Paulo vai atuar, orientando. Então, dentro do que você está falando, nós colocamos em 2 pontos. O primeiro, por que hoje não há mas como antes? Esse é o primeiro ponto. Por
que está acontecendo? E você colocou como ênfase. Talvez está faltando evidenciar mais a necessidade. E aqui a Bíblia está nos incentivando. O processo é, aceita Cristo, seja batizado. Cara, agora busca o dom do Espírito Santo. Esse é o processo. Agora, você está colocando um outro ponto, ok, se hoje não há muito, por falta de uma orientação, e quando não há uma orientação correta, e muitas vezes é movido pelo emocionalismo e gera uma desordem. Talvez é esse ponto que Paulo está trabalhando aqui aos 1 Coríntios. Justamente para dizer, galera, que bom que vocês, o dom do Espírito opera no meio de vocês, porém tem que ter uma ordem, e é isso que ele vai trazer como orientação. Trazendo um gancho do que a gente está falando, que está bem interessante, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 12, do 1 ao 14. Vou pedir até para o Jefferson ler, e aí vamos pontuando aqui cada situação, tá? 1 Coríntios 12, do 1 ao 14. E aí vamos olhar sobre os dons do Espírito. Está claro para a gente até agora que o mover dos dons do Espírito, ele passa pela porta de receber o batismo com o Espírito? Porque na medida que a pessoa ela tem o batismo com o Espírito, ela passa agora a estar cheio do Espírito, ela tem a probabilidade de o quê? De experimentar os dons do Espírito, beleza? Então vamos lá. Eu vou ler na versão, se eu não me engano, acho que é NVI. Não sei se o Aldinei consegue. Oi, o pessoal acompanha em casa. Deixa eu só buscar a minha aqui, que a minha é NVT. Vai estar bem próximo. Tá próximo, Mas tem alguns pontos que a gente precisa colocar bem claro, vai ficar bem interessante. Eu acho que a minha é NVT também, então, pelo jeito aqui. Agora, irmãos... Vai lá. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Esse é o primeiro ponto. Na minha Bíblia NVT está dizendo, não quero que vocês continuem confusos. Então, olha o que ele está colocando logo no início. Não é justamente o que nós estamos falando? Por que as pessoas hoje elas não estão mais buscando? E por que as pessoas hoje estão vivendo pelo emocionalismo? Então, quando Paulo vai instruir a igreja ao momento que eles estão vivendo, e é muito parecido com os dias de hoje, a primeira coisa que ele diz aqui no início desse texto, desse capítulo, ele vai dizer, não quero que vocês fiquem confusos, ou que vocês sejam o quê? Ignorantes. Ou seja, as pessoas viviam uma vida de ignorância, assim como os dias de hoje tem uma série de pessoas ignorantes. Ignorantes não é porque ignoram o conhecimento, beleza? Não conhecem, né? Não conhecem, Vamos lá, seguindo. Então, o primeiro ponto ele já pontuou. Não quero que seja ignorante, beleza? Continua. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. Olha como é que era naquela época. Eles atraídos pelos ensinamentos errados, muitas das vezes, mesmo profetizando, alguns diziam Jesus seja amaldiçoado. Olha a confusão. Continua. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo, o dom operando, ele quem age na vida da pessoa. Vamos pensar o seguinte, hoje nós cremos, nós aprendemos na aula passada sobre a fé. Nós temos a fé, essa palavra para nós é uma verdade. Mas para muitas pessoas essa palavra é loucura. Nem todo mundo vai entender como a gente entende. Então hoje o Espírito nos alcançou, nós recebemos a palavra, a partir do momento nós agora compreendemos e temos fé no que essa palavra diz. Então ele está dizendo, não dá para que você, através do dom, amaldiçoe Jesus, não é isso? E nem tampouco dá para você dizer que você o compreende ou aceite se não é pelo Espírito. Tá legal esses dois pontos que ele colocou? Não quero que vocês sejam ignorantes. Entenda como que vocês estão, isso não é de vocês, é pelo Espírito, certo? Continua. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, olha o que ele está dizendo. Aí ele vai começar agora a falar sobre os dons e ministérios, não é isso? Há diferentes, então há uma diversidade de como os dons operam no nosso meio. Mas a fonte, o Espírito, é o mesmo. Não pode haver incoerência entre as coisas, né? Certo? Perfeito, não pode ter incoerência, exatamente, é isso aí. Olha Paulo ensinando para eles e trazendo para a gente para os dias de hoje. Continua. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Olha que coisa interessante então. Então, não sejais ignorantes,
Primeiro ponto. Segundo, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, a fonte é o mesmo. Há uma diversidade nos serviços, nos tipos de serviços, é isso? Agora, continua aí. E também há o quê? A diferença no quê? Volta lá, o 6. Há diferentes formas de atuação, Beleza. mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Beleza, então também é uma diferente forma de atuação, certo? De como ele realiza, beleza? Mas é quem? Deus, trabalhando de maneiras diferentes, operando em tudo. Tudo que ele está fazendo em todos, né? Em todos, beleza. Um só corpo, não é isso? Certo. Agora continua. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ó, então todo esse dom é visando o quê? O bem comum, não é algo que individual. É coletivo. Exato, não é individual, Sim. beleza? Por mais que a gente vai descobrir que alguém individualmente pode se beneficiar, mas o intuito dos dons é coletivo, beleza? Certo. Aí ele quebra essa parte que eu achei maravilhosa, quando ele vai falar dos dons. Ele vai falar de 3 categorias de dons. Vamos lá descobrir quais são. Que é o que nós estamos estudando, né? Essas categorias, ela começou na aula 5, ela depois foi para a aula 6, que foi a aula passada, e vai finalizar hoje na aula 7, que é a aula de hoje, beleza? Vai lá, vamos ver as categorias. Vai lá. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, Então, palavra de sabedoria. a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, Beleza? a outro, fé, pelo mesmo Espírito. Se observa que é o seguinte, ó, 3 tipos de categorias. Eu estou cortando você só para a gente Pode, pontuar. sim. O primeiro tipo é o dons de revelação. E os dons de revelação, ele vai falar sobre palavra de sabedoria, beleza? O outro é palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Esses são os 3, beleza? Isso tem a ver com revelação, dom de revelação. Depois vai falar sobre o dom de poder, que foi o que a gente aprendeu na aula passada. O dom de poder, ele também tem 3 categorias. Quais são? Você falou, vai lá. Fé, A fé, beleza? cura Beleza. e poder para operar milagres. Beleza, é esses 3, perfeito. Se a gente for olhar só nesse primeiro ponto, nos dons de revelação, são 3. Quais são os dons de revelação que nós falamos? Sabedoria, conhecimento e Discernimento discernimento. espiritual. Qual desses 3 é mais importante? Eu acredito que o discernimento. É a sabedoria. Aí nós teremos que entender por quê. Não vou dar ênfase porque a aula hoje é outra, mas Sim. para ficar claro, os 3 são necessários, esses 3 dons de revelação. Porém, dentro dos 3, a sabedoria é mais importante, tá? Mas Paulo nos instrui aqui que é importante a igreja buscar os 3. Quando a gente fala no dons de poder, existem 3, para a gente ficar didático. Quais são? Fé, cura e maravilhas. Poder de operar maravilhas, milagres. Milagres, né? Quais os 3 é mais importante? Agora eu vou na fé. Exatamente, é a fé. É importante, porque sem a fé, beleza? E tem o terceiro categoria. Qual é a terceira categoria? Dá sequência aí do que ele está ensinando, vai lá. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Beleza, então agora ele está falando dos dons de expressão vocal, ou o que nós chamamos aqui na aula de hoje, os dons de elocução. Então, os dons de expressão vocal, ele falou de 3, que é profecia, variedade de línguas e interpretação da língua, certo? Certo. Qual desses 3 é mais importante? Tem um discernimento de espírito ali, né? Tem o discernimento de espírito, mas o discernimento, como é que eu posso dizer aqui? Ele faz parte desse pacote dos 3, tá? Porque assim, tem a profecia, que é aquilo que você falou, que nos dias de hoje, pelo emocionalismo, a dificuldade que as pessoas elas, às vezes não têm o discernimento. Ela é importante, e nós vamos ver Paulo dando uma ênfase sobre isso no texto. Mas hoje ele coloca, dentre os 3 profecia, variedade de línguas e interpretação, certo? E desses 3, qual é o mais importante? Na lógica que foram os primeiros de cada, eu vou na profecia. Beleza, vamos dar uma olhada aí. O que Paulo diz aí em 1 Coríntios 14, 5? Olha o que ele diz. 1 Coríntios 14, 5. Esse, como é o nosso tema de hoje, vamos dar uma ênfase maior do que os outros 3. Se alguém falar, por que a fé é mais importante?
Por que que a sabedoria é mais importante? Te aconselho a voltar lá na aula e pegar. Vamos dar uma ênfase naquilo que é o nosso tema de hoje, beleza? Então vai lá. Pode ler. Gostaria que todos vocês falassem línguas. O que Paulo está dizendo? Que ele gostaria que toda a igreja fosse... E isso era para o passado só? Não, não tem tempo, né? Não tem tempo. É pra Então todo ele tempo. está Em instruindo a todo igreja tempo. daquela época e dizendo: gostaria que todos vocês falassem línguas. Mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. O que a gente pega por aí? Eu entendo que o dom da língua aí é assim, é uma coisa que já é natural pra gente falar, porque ela é tratada aqui desde que eu sou criança, ele edifica a si próprio, certo? Ele é uma coisa que é uma comunicação entre a sua alma e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Então, pra você faz sentido, só que pra quem tá em volta ali, ele não faz sentido. Então, tá edificando a si próprio, não o coletivo, né? Não a igreja. E o que profetiza, ele fala com palavras claras, que nem foi lido aqui, e simples, e exorta, incentiva, anima a igreja toda. Então, o efeito é maior na vida de todos. Perfeito. Então, ou seja, olha que coisa interessante. O profetizar é numa língua nativa, que todo mundo entende. Quando nós falamos de variedade de línguas e interpretação de língua, você observa que é necessário os dois para que ele esteja na mesma, como é que eu posso dizer, equiparado com o profetizar. Então é importante a variedade de línguas, mas tem que ter a interpretação para que venha abençoar o quê? O coletivo e não o individual, certo? Então nós vemos que por isso, da mesma maneira como existe essa estrutura de que, mas Paulo não está dizendo que então não se deve buscar apenas o profetizar, então não dar importância para os outros dons, não é isso. O que ele está dizendo é que todos devem falar em línguas, todos devem buscar o dom de variedade de línguas, porém, o que ele está dizendo, que é importante que todos profetizassem, e nós vamos entender sobre isso, beleza? Então, dentro desse primeiro ponto que a gente caminhou, qual que é a palavra que a gente tem aqui como guardar? Pode falar. Antes de Finalizar o que você falou, qual que é a palavra que a gente deve guardar? Não sei, fala aí. Eu diria que a primeira lá de Coríntios 12:1 que nós falamos. Qual foi como ele começou a carta? Ele primeiro diz um ponto. Que não sejamos ignorantes, né? Exatamente. Porque o ignorante, ele muitas vezes fala assim: para que buscar? Não precisa mais. Isso ficou. Então, ou seja, e o outro é aquele que vive no emocionalismo, mas não deixa que os dons operem da maneira como deve ser orientada. Então, dentro do que nós estamos vendo aqui, nessa primeira parte de introdução, nós vemos que Paulo deixa claro: não sejam ignorantes. Beleza até aqui? Agora, eu queria que a gente falasse uma coisa importante. O que não é profecia? Isso é importante, porque a gente nos dias de hoje vive situações de engano, né? Só deixa eu fazer uma pergunta, é meio complexa talvez, Tá. mas por que a gente deveria buscar o dom de línguas? Por Pra quê? quê? Porque eu vejo que é incentivado, né? Tá. Mas pouco é falado do porquê. Não Mas tem tem. aquele irmão que pregou aquele lá do Assunção? Qual a finalidade? Poder para quê? Qual que é a finalidade? Pra quê? O línguas, né? Olha que coisa interessante. Se a gente for olhar, existe quantos 3 categorias de dons, não é isso? Acho que isso é importante pra gente. 3 categorias de dons. Quais são as 3 categorias? Acho que isso é importante pra gente começar a entender. Quais são as 3 categorias? Eu tô falando de categoria, certo? Dá uma dica. Revelação. E a revelação está subdividido em 3, não é isso que a gente falou? Sabedoria, conhecimento e o quê? E discernimento. Discernimento, beleza? Então nós vemos 3 categorias de dons. O dom de revelação. O segundo dom, qual é o dom que a gente falou? O dom de poder. Será que quando nós ouvimos aquela mensagem, será que nós associaríamos o poder para quê? Com as categorias que a Bíblia, Paulo ensina?
As categorias de poder aqui, ela está classificada no quê? No poder da fé, no poder do quê? Não, qual, da primeira categoria você está falando? Nós estamos falando de 3 categorias. Ah, e essas 3 categorias são subdivididas em 3 níveis, não é isso? Dentro do texto de Paulo aqui, beleza? Quando nós vimos aqui poder de revelação, nós vimos o poder, nós vemos o dom de poder, e o dom de poder ele está dividido em 3, não é isso? Que a gente falou que é o quê? Cura, nós falamos sobre fé e falamos sobre milagres, não é isso? E o terceiro que é o dom de expressão vocal. E o dom de expressão vocal ele está linkado ao quê? A profetizar, não é isso? O que mais? Línguas e interpretação de línguas. Variedades de línguas. Variedade e interpretação de línguas, certo? Beleza? Dentro desse ponto aqui que a gente entendeu hoje, o que Paulo está ensinando, é aquilo que a gente falou no caso do que você está trazendo agora, fazendo um link, né? Você falou, nós aprendemos aquela vez quando foi ministrado sobre poder. Poder para quê? Se eu associar hoje poder dentro dos dons, eu me levaria ao entendimento sobre isso. Sobre as 3 categorias, beleza? Tá claro até aqui? Agora, como você disse, por que falar em línguas, não é isso? Essa foi a pergunta sua, não é isso? Sendo que tem a profecia, não é isso? Beleza, fala no microfone, senão você não vai falar aqui. Que você faz essas perguntinhas aí. Aqui, ó, o que, para quê, então, qual o propósito? Qual o propósito, não é isso? Qual a finalidade? Isso, e vamos entender. Só vou pedir para você, para a gente segurar, que está dentro do roteiro. Primeiro nós vamos entender assim, nós estamos iniciando dentro da revista mesmo aqui como sugestão no tópico 1.1, ele vai falar sobre profecia, depois ele vai falar sobre variedades de línguas e depois ele vai falar sobre interpretação. Então, seguindo aqui esse roteiro para a gente ter uma linha lógica, e vou responder esse ponto seu. Primeira coisa, o que não é profecia? Essa é a primeira coisa, o que não é? Porque senão a gente fica confuso, e aí Paulo está dizendo, não sejais o quê? Ignorantes, correto? Eu fiz algumas anotações aqui, ó. Profecia é diferente de simplesmente você desejar bênção para os outros. Já viu aquela coisa que o pessoal fala, profetiza na vida do seu irmão. Isso é profecia? Isso não é profecia. Dentro do texto que nós estamos estudando. Profecia é para quê? Para que servem esses dons aqui que nós vimos? Para exortar, não é isso? Para quê? Consolar e que mais? Vamos lá? Edificar. Edificar o quê? Está construindo, não é isso? Então, beleza. Então, profecia, dentro do texto nós estamos estudando, tá? Que fique claro para os irmãos. Profecia é diferente de um simples desejar bênção na vida de outro. Beleza? Isso não é profecia. Profecia é diferente de simplesmente pronunciar palavras positivas. Não é profecia, ficar pronunciando palavras positivas. É diferente do uso de expressões determinando algo para a igreja e para si próprio e para outro. Isso não é profecia. Beleza? É diferente até de um sermão previamente preparado, elaborado e esboçado. Não é também uma pregação preparada, não é. Não é. Sabendo que tudo isso aí é importante, né? A pessoa se mover assim com palavras de fé, de esperança, Sim. Mesmo que ali naquele momento não seja profecia, né? Talvez aqui é uma linha meio tênue, talvez Perfeito. Teria que abordar com mais propriedade, estudar mais, porque existe a palavra, ela tem efeito, né? Quando você tira da mente e traz para o mundo real aqui, através das palavras, ela vai causar efeitos. Por isso que a gente tem que vigiar no que a gente fala, no que a gente afirma ali. Perfeito. E tem a importância também, por exemplo, a importância de um bom sermão estruturado com palavras da Bíblia. Perfeito. E é importante. Sim. Nós vamos entender que a porta da salvação, ela vai pela profecia ou pela palavra falada, pelo sermão exposto? Pela palavra. Pela palavra. O próprio Bíblia diz que as pessoas elas são salvas pela loucura da profecia, não? Pela loucura o quê? Do evangelho, da palavra, certo? Então, ou seja, que fique claro que profecia não é esses pontos que nós falamos, dentro do texto que nós estamos lendo, tá? Para ficar claro, como você disse, né? A interpretação, estudar, você entender, dentro do que o texto está dizendo, não é isso, tá? Não é, então, palavra positiva, não é profetizar sobre a vida do irmão,
falar palavras afirmativas, não é isso, tá? Agora, o que profecia é? Eu acho que isso é importante. Elas são mensagens espontâneas sobre o impulso de uma inspiração repentina, iniciada pelo Espírito Santo e transmitida por um membro do corpo de Cristo, em uma língua conhecida, com o objetivo de edificar, com o objetivo de exortar e com o objetivo de consolar. Então imagina, uma profecia é algo que alguém, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, então ela tem um dom de profecia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ela fala uma situação na qual vai edificar a vida da pessoa, da igreja, vai edificar, no caso vai exortar, e exortar necessariamente é fazer com que a pessoa chegue mais próximo a Deus, certo? E vai consolar uma pessoa numa situação que ela está passando. Isso é profecia. Então eu posso hoje estar ministrando a palavra, eu posso estar pregando, eu posso estar com o sermão montado, eu posso estar ali numa linha lógica, mas algo que eu recebi do Espírito e que não estava ali, que eu falei de uma maneira que vai de encontro ao coração. Eu posso receber isso de um dom de profecia e falar isso para alguém. Isso sim. Então, o que Paulo está instruindo, que isso é importante e necessário para os dias de hoje, para que as pessoas elas tenham que deixar que o dom de profecia ele esteja ocorrendo. Ele é importante para que as pessoas possam ter esses 3 pontos. Ser edificada, estou sendo construído. Ser exortada, eu preciso estar mais próximo de Deus. E que ela possa ser consolada por uma situação que ela esteja, de repente, passando. A mensagem profética, ela não está restrita ou limitada apenas ao momento da pregação. Ela pode indicar na pregação, mas também pode indicar a revelação de segredos do coração. Vamos dar uma olhada aí, 1 Coríntios 14, 24 e 25. E aí pra gente? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecado e por todos será julgado. Eu li certo? Parece que não fez sentido, né? Quer voltar de novo? Vai lá, volta de novo. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando... Vamos entender. Chegou alguém, certo? Descrente e não instruído. Quando todos estiverem o quê? Profetizando. Beleza. Ele por todos será convencido, o cara vai ser convencido, né, por todos, Isso. de que é pecado, de que é pecador, de que é pecador, e por todos será julgado. Ou seja, está sendo exposto uma situação da vida dele. Sim. É como se esse cara falasse, caramba, estão falando de mim? Olha que coisa maluca. Vai lá. A NVT é melhor, né? Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. E aí? Mas se todos... Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados. E eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando, de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Então, olha que coisa interessante. A profecia, com esses 3 objetivos, ela vem nesse intuito, de que uma pessoa, ela muitas vezes vai ser exposta, não é expor para envergonhar, mas é expor para ela ver como o Espírito Santo de Deus age no sentido de resgatar a pessoa. No intuito de quê? De edificar aquela vida. Ou muitas vezes de exortar. Cara, você precisa, atrair ela. A gente está sendo didático porque esse é o objetivo da profecia, certo? E de consolar, porque muitas vezes aquilo que a pessoa está passando, ela precisa de uma resposta. Beleza? Então nós vimos que a profecia, ela tem por objetivo. Como que então nós vemos assim? Isso é importante. São mensagens espontâneas, beleza? Ela é inspirada de forma repentina. Não é uma coisa, sabe, é uma coisa repentina. Ela tem, a iniciativa não é
de quem está sendo o instrumento, mas é do Espírito Santo. É ele que tem a iniciativa. E o dom da profecia, geralmente ele é por um membro do corpo de Cristo. Não é necessariamente por um ministro ou alguma coisa. E ela é em uma língua conhecida, com o propósito de uma mensagem profética. Então, nesse primeiro ponto, estamos tranquilos até aqui? Então, nós vamos ver aqui, qual a importância do dom de profecia para a igreja de Cristo, certo? E é isso que a lição diz. Uma mensagem de direcionamento às pessoas para edificação, exortação e consolação. Nós vamos ver que a profecia também proporciona que todos aprendam, sejam consolados e fortalecidos. E vai fechar agora com aquele ponto que foi iniciado, de não desprezar o dom profético. Vou voltar um pouquinho aqui antes. Tem um outro ponto importante também aqui que eu anotei. Eu ia pulando aqui, mas não vou perder esse não. Existe uma diferença do dom da profecia e o ministério do profeta. Dá para entender? Não? Para mim é um pouco difícil de entender a distinção aí. A distinção? Beleza, vamos lá. 1 Coríntios 14:3, o que está dizendo? Mas aquele que profetiza fortalece, ainda anima e conforta os outros. Beleza? Ele então, o simples dom da profecia não há o quê? Revelação. Beleza? Agora, no ministério do profeta, ele frequentemente nós vemos a revelação sair até mesmo como profecia. Então, muitas das vezes, imagina que assim, no ministério do profeta, ele vai profetizar baseado na revelação. Beleza? Você percebe que é um complemento a mais? Nós falamos que há 3, não é isso? A profecia da mesma língua, a variedade de línguas e a revelação, correto? O simples dom de profecia é aquele que eu não estou falando em outra língua, eu estou falando na língua que todo mundo conhece. No caso agora aqui, quem tem o ministério profético, ele tem o quê? A variedade de língua, ele opera em outros dons. E tem também a questão da revelação. Olha que coisa interessante aqui, Deixa eu ver se eu vou dar um spoiler antes ou não. Vamos dar uma olhada aqui em Atos 21, do 8 ao 11. Acho que isso é interessante. Dê pra gente aí, Jefferson. Esse aqui é o nosso do dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Beleza? Está falando de quem? Filipe. Sim. Ele era um dos 7 que serviu. Ele era o quê? Evangelista, beleza? Sim. Ele estava na casa dele, não é isso? Certo. Beleza. Em Cesareia, né? Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. 4 filhas solteiras que profetizavam. Vamos lá. Muitos dias depois chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Agora chegou o Ágabo, que é um profeta. Vai lá. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: O Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Beleza? Se a gente for olhar, ele tinha quantas filhas? 4. 4 filhas. Elas operavam em que dom? Dom de profecia. No simples dom de profecia. Beleza? Elas profetizaram alguma coisa nesse período? Provavelmente há uma evidência no texto de que elas eram profetisas. Mas não diz nada sobre isso, sobre a questão de Paulo. Aí chega quem? Ágabo, não é isso? Sim. Ágabo agora ele diz uma profecia do Senhor, correto? E na profecia ele traz o quê? A revelação. E dentro da revelação ele vai dizer. Então a gente observa que é o seguinte: existem pessoas que têm o dom de profecia. Ele é profeta? Pela sua linha tá falando que não, né? Mas a profecia ela já não é clara e, como você mesmo disse, falado na língua. Ela vai exortar, ela vai edificar. Então ela vai dar já todos os caminhos ali, né? Beleza. Eu vou seguir um exemplo que eu vi uma vez de um
de um pastor. Achei interessante. Ele falou: o rico tem dinheiro, Sim. o pobre também tem acesso ao dinheiro. O pobre, ele Ele tem o dinheiro, mas isso não o torna rico. Então, dentro desse exemplo que ele deu para exemplificar essa questão, que o dom do Espírito, Paulo incentiva. É bom que todos tenham o dom da profecia. Paulo está dizendo que todos tenham o dom da profecia. É isso que Paulo está incentivando, beleza? Mas não está dizendo que ele não diz que não deva buscar os outros dons da variedade de línguas, certo? E o da interpretação. Então, dentro dessa colocação, o dom de profecia não necessariamente significa que a pessoa que tem esse dom, que ela é um profeta. Ela pode experimentar o dom da profecia. Da mesma maneira o profeta que ele seria mais completo, então, você diz assim? Exato. É como se ele hoje... A gente falou, primeiro, a gente viu que o que a Bíblia instrui. E foram cheios do Espírito e falaram em quê? Novas línguas. Então nós vimos que essa é a porta, beleza? Isso é o que a gente viu em Atos, beleza? A partir do momento que eu agora estou cheio do Espírito e falo em novas línguas, eu posso ter o dom de profecia. Que o dom de profecia nada mais é do que falar numa língua nativa, que todo mundo fala, que é aquilo que a gente falou. Mas não é uma coisa premeditada. É uma coisa que vem, o Espírito coloca e você fala. Beleza? Como nós vimos também aqui, que existe pessoas que ela tem outros dons que tem a ver com a variedade ou a interpretação. Ela profetiza baseado na interpretação e não na profecia. Tá entendendo? Então a pessoa ela tem outros dons operando e isso faz com que ela é um ministro da profecia. Ela está a serviço do dom profético, né? Do ministério profético. Beleza? Olhando por esse ponto, então, dá uma olhada aí, que a gente vê também uma coisa interessante em Atos 2, do 10 ao 11. Olha que coisa legal também. Da Frígia... É aqui? Isso aí. Da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossas próprias línguas sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Olha que coisa interessante. Aí, respondendo a sua pergunta inicial, por que então buscar o dom do Espírito Santo? Por que falar em língua? O de línguas, né, especificamente. Exato. Porque o dom de língua não é um dom que você vai entender o que você está falando. Não é essa a finalidade. Não existe um curso para isso. Mas, quando você está falando, você está, como é que eu posso dizer, operando no dons de línguas, você está edificando a si próprio, ok, mas você pode também, de certa forma, fazer com que essa mensagem chegue a uma outra pessoa. Eu vi histórias, quando eu estava estudando, de pessoas que, assim, o cara estava na Índia, estudando, pregando, e de repente, na Índia não, numa aldeia de índio, e a galera de repente chegou para querer matar o cara. E quando a galera foi matar o cara, ele viu e falou, cara, ele continuou pregando, só que ao pregar ele começou a falar em língua. E aí quando ele olhou, ele falou, cara, ele continuou, no coração dele ele começou a falar em língua. Ele falou, meu, não tem muito o que fazer, era muita gente. E de repente quando ele viu uma pessoa importante da tribo, o que ela fez? Ela caiu de joelho. E os outros, vendo aquilo, todo mundo se desarmou. E ao perguntar, no caso, uma das pessoas que estava com esse pastor missionário ali, falou, cara, por que você não falou que você conhecia o idioma dos caras? E aí ele falou, mas eu não conheço o idioma deles. Ele falou, mas quando você estava falando na língua deles, você narrou toda a história da vida do cacique aqui da tribo. Então, às vezes não entendemos o que está acontecendo, mas às vezes tem pessoas passando, hoje o culto está na live. E se alguém de repente está falando em línguas e isso está chegando numa tradução de que a gente não sabe? Agora, Paulo também vai orientar, e nós vamos pegar agora aqui, que tem que ter ordem. Não dá para falar um monte de coisa sem sentido. É melhor ficar quieto. É isso que Paulo instrui. Certo, aí me vem uma segunda pergunta. Tá. Pelo testemunho que você deu e pelo texto que a gente leu aqui,
era que no final o evangelho, a boa notícia chegasse a todos, independente do idioma. E quando a gente busca ou incentiva a busca, é enfatizado esse o porquê? Não, eu diria que Porque não. o adolescente que ele vai aí na frente, muitas vezes no final de um culto, ele vai buscando uma coisa que no final, será que ele tem a intenção de pregar o evangelho depois? De se comunicar com autoridade, com poder, com ousadia perante outras pessoas? Sim. E ser deixado tomar pelo Espírito Santo? Eu acho que parte muito Porque se você comunica isso de uma forma didática, mostrando para a igreja, volta até pelo meu comentário do começo, a necessidade de que a gente pregue com poder, com ousadia, através do Espírito Santo, e que o dom de línguas ou outros dons, ele vai complementar muitas vezes coisas que necessitam, que, por exemplo, o descrente, ele vai ver um sinal do poder de Deus, como foi lido no texto anterior também. Não para que a gente faça parte de uma comunidade dentro da igreja ali. Então, se a gente der ênfase, eu acho que vai ter talvez menos pessoas buscando, entre aspas, porém vai ter mais pessoas com propósito ali, com realmente a vontade de servir outras pessoas através dos dons. Perfeito. Eu acho que esse é a grande questão, o propósito. Por que eu devo buscar? Primeiro porque, cara, tanto Pedro quanto Paulo, no Novo Testamento, ele enfatiza a necessidade de buscar. Isso é Novo Testamento. E quando a gente olha, a gente vê o porquê. Primeiro que como cristão, e as etapas que nós falamos, nós vimos que tem essa necessidade de que devemos ser cheios do Espírito. E uma das ênfases que ele diz ser cheio é quando a gente olha a questão de que ao ser cheio, eles falavam em línguas. E ao falar em línguas tem um propósito. Ele edifica-se a si próprio. Quem fala em línguas, ele está falando ele com Deus. Correto? Mas há a necessidade do terceiro que a gente falou, que é a interpretação. Então, no culto, quando há alguém falando em línguas, há a necessidade da interpretação. Por isso que muitas das vezes, se não há interpretação, é importante que a pessoa ela se cale, certo? Então, assim, entenda, há o batismo com o Espírito Santo, falar língua, a variedade de línguas é diferente, beleza? Porque a variedade de língua, alguém está falando uma série de coisas que precisa ser interpretado. E se não tem a interpretação, isso dá errado no culto. Porque o que acontece? A igreja não está sendo edificada, está sendo exortada, e tão pouco está sendo consolada. Mas é importante justamente por esse ponto. Porque quando o Espírito Santo opera, ele tem um propósito. Muitas das vezes, talvez nós, por não ter essa orientação, não ter, atuar na maneira correta nos dons, a gente fica propício ao quê? A deixar essas falhas e não viver a plenitude do Espírito Santo aqui no nosso meio. Beleza? Então, assim, uma coisa que eu achei interessante também, a diferença da profecia no Antigo Testamento e no Novo. No Antigo Testamento, a profecia ela era essencialmente para predizer eventos futuros, o que iria acontecer. Já nos dias de hoje, há uma mudança forte para a proclamação. Ela é diferente para os dias de hoje. Então, fica aquilo que a gente colocou mudando. Então, assim, o fato de alguém profetizar, não necessariamente ele é um profeta, certo? Mas a pessoa que ela tem outros dons de profecia, como a gente viu, variedade de línguas, interpretação, ela está a serviço do ministério profético, pode entender como um profeta, certo? E nós vimos aí que o ponto é importante, fechando aí. No dia de Pentecoste, quando houve essa etapa que as pessoas ouviram línguas no idioma delas, ali não houve salvação, não houve. Mas elas ficaram impressionadas com o que estava sendo revelado sobre a vida delas. Agora, interessante que após esse texto, o que a gente vê que acontece com Pedro? Pedro vai lá e prega. Quando Pedro prega as boas novas, o que a gente entende? Que a partir daí há convencimento de quem elas eram pecadoras, e aí há a questão da salvação na vida delas.
Beleza nesse ponto? Então a gente entendeu que o quê? Que a salvação é através da pregação das boas novas do Evangelho de Cristo, certo? E nós vemos que a questão do operar dos dons é para justamente, como é que eu posso dizer assim, atrair a atenção da pessoa. Porque imagina quando alguém ouve algo que está falando sobre ela, como eles sabem sobre isso? Então isso de certo momento, no primeiro momento, atrai a pessoa. E a mensagem, ela serve para quê? Para que a pessoa entenda quem ela é e que ela precisa ter uma mudança de vida. Beleza? Então hoje, nos dias de hoje, é importante o dom de profecia na igreja. E Paulo diz, é importante que todo mundo profetizava. Só que tem um ponto interessante aí. Dá uma olhada aí em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. O que ele diz aí? E isso tem acontecido nos dias de hoje nosso, certo? O que ele diz? Pode. Não apaguem o espírito. Não. Então, o que será que é apagar o espírito? É que eu não sei o contexto aqui, Vai lá. mas eu diria que talvez Lê do 19 ao 21. Vamos ver se de repente ajuda. Vai lá. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Ó, ele está dizendo o quê? Não apagueis o espírito. Por quê? Naquela época, na igreja de Tessalonicenses, cara, o que a galera mais fazia era profetizar. Era, cara, uma doideira. A ponto de virar uma coisa banalizada. As pessoas já não davam mais ouvido. Exato. Esse é o contexto do que estava dizendo. Esse é o contexto. Vai lá. Igual hoje, né? O que acontece é a mesma coisa. Eu ia comentar isso, mas para não atrapalhar a aula, que era sobre profecia e não outras coisas, né? Mas eu acho que hoje o que acontece é que está tão banalizado que você não consegue acreditar se realmente, que era a pergunta que eu ia fazer, se você acredita que hoje existam profetas, porque a profecia ou os dons ou falar em línguas ficou uma coisa tão, sei lá, feita de qualquer forma para exibicionismo e não para o propósito que é para a edificação do povo, da igreja, no caso. Perfeito. E é isso mesmo. Tanto que você vê, nós estamos terminando esse tema justamente dizendo sobre a atenção de Paulo. Paulo estava ensinando. Então, o que ele está dizendo? Cara, não apagueis o espírito. Por conta de tudo aquilo que estava acontecendo, a galera já não estava dando mais atenção. Então, tá aí o primeiro ponto do que você questionou. É isso, cara. Não é porque o pessoal está aí vivendo de maneira... Como é que Paulo ensinou em 1 Coríntios 12, que ele fala? Não sejais o quê? Ignorantes. Ignorância é você não saber. É por isso que ele faz questão de, na carta aqui, na epígrafe aqui a essa igreja de Coríntios, ele instrui. Que é o que ele está dizendo para a gente nessa manhã. Então, galera, não apague. Não é porque está bagunçado que você simplesmente vai apagar o espírito. Não é isso. É isso que ele está dizendo. Viver uma vida muitas vezes fria e cética também, né? Exato, por conta do caos. Cara, ele está destruindo. A gente entendeu aqui o processo. Estou sendo repetitivo para a gente ser didático. Dentro do que é instruído na Bíblia. Os passos de um cristão eu primeiro recebo o evangelho, reconheço que sou pecador, eu aceito a Cristo, eu agora sou o quê? Nascido de novo. A partir do momento, o que eu faço? Eu sou batizado nas águas e me torno o quê? Nova criatura. Acabou por aí o processo? Não. O que o próprio texto instrui seja cheio do Espírito. E quando a gente vê no texto afirmando em Atos 2,4, se eu não me engano, diz: e eles eram cheios do Espírito. E consequência disso, quer dizer, e eles falavam em línguas. Então, uma das evidências que a pessoa está cheia do Espírito é falar em línguas, no sentido do que aqui está sendo instruído. A partir do momento que a pessoa tem essa liberdade, ela está uma abertura para a operação dos demais dons do Espírito Santo. Nós aprendemos nessa manhã que tem 3 categorias. E essas 3 categorias, quando a gente lê a palavra ou quando a gente ouve alguém falando, pelo que Paulo instrui, a gente consegue entender do que está sendo explicado. A gente não é mais ignorante. A partir daí, ele entende também que por conta do cenário que se atravessava como a gente vê hoje, por conta da banalização e da bagunça, muitas das vezes as pessoas estão abandonando. E ele está dizendo, não apague o Espírito Santo. É isso que ele está dizendo.
E aí, no 19 ele diz, não apagueis o espírito. O que ele diz no 20, Jefferson? Não o quê? Não desprezem as profecias. Ó, de novo, ele está dizendo, não despreze as profecias. Mas olha o que ele diz no terceiro. Mas ponha à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Então ele está dizendo, só que também não aceite tudo. Põe à prova. Não é qualquer coisa que você vai aceitar. É aí que entra a dificuldade, talvez, de fazer essa peneira, né? Então, e como é que eu consigo fazer essa peneira? Aí é buscando o conhecimento da palavra. Exato, não são 3 dons? O primeiro qual que é? O conhecimento? Se a sabedoria é um dom, que a gente viu aqui, se eu não busco ela, eu estou sujeito a ser enganado. E é isso que Paulo estava dizendo aqui. A própria Bíblia diz, conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Então, se alguém está aqui na igreja, entregando algum tipo de profecia, ou operando no ministério profético, é a Bíblia que diz, julga. Não é ser cético, mas julga. Se for de Deus, você vai ver. Mas você tem que ter que discernimento. Na aula passada nós aprendemos que Paulo, quando chegou num certo local, uma menina, ela falou assim, lá vai o homem de Deus. Nos dias de hoje, falar isso, o que você vai falar? Cara, sou o cara, hein? Então, mas o que Paulo falou? Para trás de mim, Satanás, não é isso? Isso é o quê? Discernimento. Se eu não tenho uma vida de comunhão com Deus, se eu não tenho uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, eu estou propício ao quê? Viver uma vida de engano. Então, Paulo está instruindo, julgai todas as coisas e retém o que é bom. Então, como nós vimos aqui, fechando então esse ponto aqui, quando se fala em profecia, nós vimos que então na aula de hoje nós aprendemos sobre a questão da elocução. Dentro da elocução, nós vimos aqui, no objetivo da lição era falar sobre a confusão acerca dos dons de elocução. Ficou claro para a gente a confusão? Nós vimos sobre despertar no crente o desejo pela busca dos dons. Nós temos que desejar buscar os dons, porque através dos dons nós vamos estar o quê? Sendo instrumento para a edificação da igreja, consolação e também, no caso, exortação. E mostrar a relevância dos dons para a igreja. Qual a importância desses dons? Foi isso que nós falamos. Então nós vimos que é o seguinte, dentro dos 3 dons de elocução, profecia, variedade de línguas e também a questão de interpretação, qual o mais importante? Profecia. Por quê? É necessária a variedade de línguas e a interpretação para equivaler à profecia. Porém, nós também aprendemos, por que é importante a variedade de línguas? Porque através da variedade de línguas, ele vai revelar coisas de que muitas das vezes outras pessoas, até mesmo de outros idiomas, serão alcançadas. E isso vai trazer o quê? Uma situação de que é importante buscar o dom de variedade de línguas, assim como também é importante ter o dom de interpretação, a revelação, interpretação dessa variedade de línguas. Beleza? Como vimos que isso é necessário e por que é necessário, mas vimos que também que devemos ter muito cuidado, para que não vivam como a igreja daquela época, que vivia com uma multiplicação de dons, mas com uma desordem total. E Paulo estava aqui instruindo eles como deveriam operar. Beleza? Então aqui, fechando, deixa eu ver aqui como é que a gente pode agora aqui encerrar. Para a gente ver aqui, uma coisa importante. Temos que discernir, porque a mensagem profética pode ter 3 fontes. Foi isso que a gente falou, certo? Segundo Samuel 23:2, olha o que diz aí. Vamos ver rapidinho. Coloca aí pra gente, Aldinei. Sobre a questão de discernir, beleza? Segundo Samuel 23:2, olha o que diz. Vê aí, Jeff. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. Então, através da inspiração do Espírito Santo. Essa é uma maneira, beleza? Vem Jeremias 1:9. Olha lá. Tentar enxergar aqui. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse:
Veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Nós estamos falando ainda de inspiração do Espírito Santo, beleza? Olha o último aí, Atos 19, 6. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Nós estamos falando que é o seguinte, através da inspiração do Espírito Santo, beleza? Olha esse outro ponto agora aqui. Jeremias 23, 16. Olha esse ponto. Assim diz o Senhor dos Exércitos a seu povo: não dei ouvidos a esses profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem, não falam da parte do Senhor. Exortando que também haveriam que falsos profetas. Cuidado com essa galera aí que anda dizendo um monte de coisa aí, tá falando do coração. E o ponto para mim principal é que eles te enchem de falsas esperanças. Exato, e tem um monte de gente vivendo de forma iludida aqui por falsos profetas. Cara, como cristão, nós temos que ter uma vida de relacionamento. E um dos dons é a sabedoria. Nós temos que ter discernimento. Beleza? Vamos lá. Olha outra coisa interessante. Olha uma fonte de um profeta maligno. Isaías 8, 19 ao 20. Dá uma olhada. Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Fonte maligna. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Porque vive uma vida de engano. Dois últimos para terminar. 1 Reis 22, 22. Foi só mais esse aí. 1 Reis 22, 22. De que maneira? Perguntou o Senhor, e o Espírito respondeu: sairei e porei o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: você conseguirá enganá-los. Olha só, se não tiver o discernimento, pessoas viverão uma vida de engano. Então, só para a gente recapitular aqui, olha que coisa interessantíssima. Quantas categorias de dons nós temos? Categorias 3. 3. E essas categorias Paulo está ensinando para a gente aonde? Lembra? 1 Coríntios 12. 12, beleza. Ele diz: não sejam ignorantes. Aí depois ele diz assim: cuidado, tem galera falando aqui que Jesus é amaldiçoado, mas tem pessoas falando que Jesus é a nossa origem. De onde eles receberam isso? Aí Paulo vai dizer: foi através do Espírito Santo. Aí ele vai dizer sobre as categorias, beleza? 3 categorias. Quais são as categorias? Sabedoria, já esqueci. Dom de revelação. E poder. Na revelação, nós vemos que ela está subdividida em 3, não é isso? Olha as 3. Você vê que uma coisa amarra a outra. Quais são as 3? As 3. Sabedoria. Beleza. Conhecimento e discernimento do de espírito. Como é que eu sei se ele é falso profeta ou não? Se eu não tenho o dom de discernimento, cara, isso é um dom. Se tem dom, peça a Deus, Deus dá. Tem que buscar. Mas como é que eu busco se eu não sou cheio? Se eu não busco o Espírito Santo na minha vida para viver uma vida plena, como é que eu vou ter discernimento? Eu não tenho um relacionamento com Ele. Aí ele vai para poder. A gente lembra do Jandir. Poder para quê? Poder para quê? Qual é o dom de poder? O dom de cura, de milagres e de fé. Isso. Que foi o que a gente aprendeu na aula passada com Wesley. E no que a gente aprendeu hoje, o terceiro dom de expressão vocal ou de elocução, não é isso? Quais são ele? Como é que ele hoje em 3 categorias? Profecia, línguas e interpretação de línguas. Exato. Se observa que isso tem que ter. Se hoje, cara, eu vi isso ontem do pastor Samuel Ferreira. Ele falou que a gente precisa voltar à origem. A gente precisa deixar que o Espírito Santo haja na igreja. Ele falou: se alguém está profetizando e se não for de Deus, ele vai falar para a pessoa: para. Você tem que ter discernimento.
Porque senão a gente vive uma vida errada. Pode falar. Que já deu a hora aí, mas talvez possa ficar para uma próxima oportunidade. A dúvida que a gente deu ênfase aqui para a questão das línguas, línguas terrenas, digamos assim. Perfeito. Mas a Bíblia ela tem expressões como línguas como de fogo e línguas dos anjos. Perfeito. Aí talvez se aprofundar na questão do sentido ali do original, ou do como a gente deve interpretar isso aí, línguas de anjos e línguas de fogo. Eu diria que é o seguinte, nós estamos falando de ser batizado pelo Espírito, evidência, falar em língua. Variedade de línguas, isso é um outro dom. Isso é um dom, certo? E a variedade de língua, ela necessariamente precisa de uma interpretação. Então eu diria que nesse ponto, pode ser de repente a língua dos anjos, certo? Como alguém com um dom de interpretação pode interpretar. Como pode ser uma linguagem de um outro idioma. Eu não acho que uma pessoa fique presa apenas em uma questão de falar em língua. Ela pode ter variedade de línguas e falar de maneiras diferentes que ela nem ela mesma vai entender, porque não existe explicação pelo que ela está falando. Tá entendendo? Não sei se eu... Tá. Então depois a gente vê isso aí, depois Tá. o tempo já foi. Não, mas deixa a ponta solta, vai lá. Não, é que assim, as línguas que a gente chama de línguas estranhas, elas não são línguas comuns Perfeito. de comunidades assim, que lá da Ásia, da África, elas são Isso. línguas não entendíveis, não sei se eu posso chamar assim. Mas eu diria que assim, como alguém que nunca estudou um idioma, ela pode falar uma língua que para ela é estranho. Mas pode ser que através do Espírito ele está ali sendo um canal para falar com alguém. E de repente a interpretação aqui de imediato alguém não entende, mas alguém entende. Eu, por exemplo, estive de viagem e igrejas, como é que eu posso dizer assim, de grande história de tradição, e naquela cidade, que nem, por exemplo, nós estamos tendo aqui em São Paulo Fórmula 1, beleza? Se chega alguém de um outro país para um evento, e ele resolve entrar numa igreja, ele não fala a língua, e aí? O Espírito de Deus ele pode, de repente, usar alguém e falar com aquela pessoa. Olha que coisa fantástica, coisa maravilhosa aquela pessoa, de repente, vai sentir. Eu já vi uma pessoa que ela começou a ministrar, eu já ouvi, se eu vi, aí não é. Ela começou a ministrar, e ao ministrar, ela começou a falar em aramaico. Ela começou a falar em línguas e começou a falar em aramaico. E aquela pessoa falou, pô, como é que esse cara está falando tudo isso aí? Como é que ele sabe? Então, de novo, a gente voltou de novo para uma língua conhecida, correto? Mas eu entendo que, assim, na igreja, quando nós estamos falando aqui, entre nós, sim, eu creio na variedade de línguas. Mas é necessário o quê? A interpretação. Porque Paulo disse, se não tiver interpretação, ele está dizendo, galera, não falam, porque isso vai gerar confusão. Outra coisa que ele fala, então, beleza, é para profetizar, é numa língua nativa, todo mundo pode falar ao mesmo tempo? Não. Todo mundo pode falar, mas sabe a hora certa. Então tem a hora certa também de falar. Beleza? Então assim, nós vamos continuar ainda estudando sobre esses assuntos. Próxima aula que nós vamos estar aprendendo agora é sobre capacitados para servir uns aos outros. Então eu diria que a gente fechou aqui sobre a questão dos dons e agora talvez nós vamos para uma prática de capacitado para servir uns aos outros. Essa é a finalidade. Então assim, às vezes a pessoa ela é batizada, ela fala em língua, cara, muito bom para a vida dela, mas é muito melhor se ela tivesse isso para a igreja, e é isso que Paulo instrui. Então ela tem que buscar a interpretação, ou alguém tem que ter esse dom e tem que interpretar. O que não pode é todo mundo falando e não há um entendimento do que está acontecendo. Então, o falar em língua é glorificar a Deus. A variedade de língua carece de interpretação. Então são diferentes. Beleza? Bom, essa é só uma pitada. Acho que a gente falou muita coisa. O grande desafio é não somos PhD, mas que isso venha nos gerar um desejo de aprender mais. E não só ter conhecimento. Porque hoje, eu até estudando, aprendi com
um dos professores, ele falou, cara, não adianta ter o conhecimento. O conhecimento, ele tem que estar alinhado com o quê? Com a vida espiritual de prática. Porque é como duas pernas. Se você tem conhecimento e não tem, no caso aí, a prática, você está manco. E não adianta você falar em línguas e não ter o conhecimento, você está manco. Então você precisa ser completo. É isso que a gente tem que ser como cristão, completo, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que passamos aqui nessa manhã, aprendendo a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, nós somos a Tua igreja. Nós temos aqui, Senhor, falado nessa manhã, por que muitas das coisas, às vezes a gente impede o Seu trabalhar, o Seu agir? Mas, Senhor, como foi ensinado, que não sejamos ignorantes e que também não queremos nos sentir melhor que ninguém, mas da mesma maneira como a Tua palavra nos expôs nessa manhã e mostrou o quanto nós negligenciamos, Pai querido, desperte em nosso coração o desejo de ser cheio do Teu Santo Espírito e de que a nossa vida ela venha a ser um canal para a vida dos nossos irmãos, Senhor Jesus querido. Que essa chama do Espírito ela não venha se apagar, mas quando há, Senhor, uma faísca de fogo, quando há fogo, ele possa alastrar, e que como igreja, nós podemos estar aqui sendo o instrumento dos dons do Espírito para edificar, para exortar, para consolar uns aos outros, e que Teu Espírito tenha liberdade para agir, e que possamos estar firmes, Pai querido, Senhor, como igreja sendo edificada, como um corpo unido, Senhor, num só propósito de glorificar o Teu nome, Senhor, de servindo a Ti, com os dons que o Senhor tem concedido em nosso meio, Senhor. Tira toda ignorância, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, a nossa mente, e não só de conhecimento, mas de atitude, que possamos ter o desejo pela chama do Espírito, Senhor. Que Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, usa a nossa vida para glorificar o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém? Com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a amada igreja desde agora para todos sempre, como nós possamos ver juntos. Deus abençoe.